Quem tá feliz aí, diz amém, meu povo. Amém! Dá um sorriso pra essa mulher linda que tá aí do teu lado e diga assim, você tá feliz? Você tá perto de mim? Você tem que estar. Eu tô muito feliz nessa tarde de estar com vocês aqui. O Senhor preparou esse momento tão especial, né? E eu creio que o Senhor, como a nossa amada irmã orou aqui, tem algo lindo para fazer na nossa vida. E quero cumprimentar também os pastores dessa casa, não os conheço pessoalmente, mas eu estive ministrando na Avivamento Bíblico em Paranavaí sábado passado. É a pastora, vem aqui pastora, me dá um abraço, pastora Selma e pastor Odair me falaram muito bem de vocês. Deus abençoe. As reuniões são aqui, né? E o pastor Odair falou pra mim, eu passo pertinho de Flórida, eu recentemente me mudei para a cidade de Flórida, aqui do lado de Ângulo, e o Senhor me presenteou com essa, não vejo como agenda, com essa missão. Através da Márcia, que foi a ponte, queria agradecer a Deus pela sua vida. Então, antes da gente ministrar a palavra, eu posso cantar, gente? Então tá, dá um abraço nessa mulher que tá aí do teu lado e diga assim, ó, você vai aprender a caminhar diferente. Mais ousadia. Se você puder, sair do seu lugar e cumprimentar pelo menos umas 5 que você não cumprimentou na hora que você chegou. Por gentileza, faça isso. Aqui, aproveita e elogia ela. Fala, olha, você emagreceu. Que perfume cheiroso. Que maquiagem linda, mulher. Você emagreceu, mulher. Amém, irmão. Amém, glória a Deus. Você tá bonita, tá linda. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Te adoramos, Senhor, nessa tarde, Pai. Tu és o único aqui, Jesus, digno de ser adorado, Pai. Tudo é perda se eu não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença, sem Tua presença nada importa. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti?
bendizer ao Senhor. Obrigada, Senhor, pelo fôlego da vida dentro de nosso coração, do nosso peito. Esse ar que faz o nosso coração bater, Deus, ele vem de Ti. Obrigada pela Tua presença. Obrigada por tudo que já foi ministrado nessa tarde, porque se terminasse agora, nós iríamos abençoadas para a nossa casa. Mas eu sei que o Senhor tem um selo, a Tua palavra é um anel de selar no nosso coração. A Tua palavra é o decreto do qual nós existimos. Então cumpre em nós, Senhor, os Seus desígnios eternos e a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus. Amém? Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia. Vamos ler o primeiro tema dessa tarde. Deus colocou um tema no coração das nossas queridas irmãs. E é um tema muito forte. Quantas têm percebido lutas de uns anos para cá? Parece que as coisas estão apertando, não é? Para a igreja do Senhor. E às vezes a nossa luta não é uma enfermidade visível ou até uma batalha que as pessoas possam perceber, mas são lutas no nosso coração, na nossa mente. Quantos aqui estão vivendo lutas? Não tenha vergonha de falar. Pode levantar suas mãos. Fala para essa mulher que está pela lado assim: eu estou com você. Você não está sozinha, querida. Eu não estou aqui para te julgar. Nós precisamos acolher umas às outras. Esse mundo já nos repele. Esse mundo já não aceita a nossa fé. Já não aceita a nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver contradiz com o que esse mundo ensina. E nós já somos repelidas por ele. Então nós precisamos nos acolher. Nós precisamos aprender a nos acolher. Não ser conivente com o pecado da tua irmã, não estou falando isso. Mas acolher a sua irmã. Porque talvez seja perto de você, com os teus conselhos, que ela vai vencer essa luta que ela está enfrentando. Amém? Quantas encontraram 2 Coríntios capítulo 4? Vamos lá. Eu não sei se a minha versão aqui é como a de vocês. Nós vamos ler aqui, Almeida Corrigida Fiel. Eu vou fazer o seguinte: eu vou ler pela igreja, depois eu vou ler na minha King James, tá bom? Por isso, tendo este ministério, não, é o 2 Coríntios 4, do 8 e 9, né? É o tema, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, vamos colocar as, né? Porque aqui é o masculino, mas é para nós. Em tudo nós somos atribuladas, mas não angustiadas, perplexas, mas não desanimadas. Versículo 10. 9. Perseguidas, mas não abatidas, mas não destruídas. Amém? Agora eu quero ler aqui na minha King James. Vamos ver se está diferente. Nós somos atribulados por todos os lados, contudo não somos angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Ó, desespero, hein? Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E eu quero ler o 10. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Pode se sentar, glorificando a Deus. É um texto tão forte, tão poderoso. Se você ler o 2 Coríntios 4, hoje eu meditei no capítulo inteiro. Sabe, o apóstolo Paulo, ele viveu lutas muito intensas na sua vida para que ele pudesse cumprir sua missão. Então, cada uma de nós aqui nessa tarde tem uma missão. Deus tem um desígnio para mim e para você. E o nosso desígnio não é, às vezes, o ministério que a gente desenvolve na igreja. Como eu canto também, gosto de cantar, gosto de ministrar a palavra. Mas o meu chamado não é apenas para desenvolver isso, como algumas pessoas pensam. O nosso chamado é servir ao Senhor até o fim. E às vezes nós vamos servir ao Senhor quando ninguém está vendo, quando ninguém está nos filmando, quando ninguém está percebendo. Às vezes nós vamos servir ao Senhor na obediência, que não virou notícia, nas lágrimas que ninguém fotografou, que só você e o Senhor sabem que você tem passado. Então a obediência nos bastidores, a obediência no anonimato, é quando você abre mão da sua vontade. E isso nos custa, e isso dói. Abrir mão da nossa vontade dói. E abrir mão da nossa vontade vai contra as convicções que muitas vezes nós tínhamos para nós. Às vezes a gente fez um mapa da nossa vida, eu quero fazer assim, assim, a gente colocou uma ordem,
talvez Deus veio de uma forma diferente, fez diferente, mas que você possa se render à vontade do Senhor nessa tarde. Amém. Antes do apóstolo Paulo ser o apóstolo Paulo, ele foi um homem que ele era zeloso pela lei. Então ele tinha uma religiosidade tão entranhada dentro do coração dele, ele estava tão convicto do que o que ele fazia era a coisa certa. Então ele perseguia, matava cristãos. Quantas pessoas talvez perderam a vida diante dele e ele sem piedade, porque ele estava achando que ele estava fazendo um favor para Deus. E ele ali, sabe, certo de que Deus estava se agradando da postura dele, até que então o Senhor se revela num caminho, numa caminhada, de uma cidade para outra cidade, às vezes numa viagem que uma mulher vai fazer, que um casal vai fazer. Naquela viagem o Senhor entra em cena e muda as nossas convicções. Eu tenho certeza que você que está aqui, um dia o Senhor tirou o véu do seu coração, tirou as escamas dos seus olhos e trouxe você para a luz de Cristo, como um dia Ele fez comigo. Quando nós caminhamos com o Senhor, às vezes a gente tem medo de algumas perdas na nossa vida e nós vamos perder sim algumas coisas, porque no Evangelho a gente perde para ganhar. E então ele passa por aquele processo terrível na vida dele. Ele passa por aquele processo doloroso de que toda a construção que ele tinha feito na sua mente, que Deus era daquele jeito, ele tinha colocado Deus numa caixinha, e aquilo cai. E quando cai, então ele vai para o chão e ele se prostra, ele fica 3 dias e 3 noites em jejum e oração. Ele não come, ele não dorme, ele busca a presença do Senhor, até que o Senhor faz como nós vimos na peça de teatro aqui. Vem o Espírito Santo e levanta um homem chamado Ananias e diz: vai na rua direita. E lá Paulo está lá, e ele, Saulo de Tarso, e ele está assim, e Ananias diz: mas Senhor, esse homem é um perigo, ele está perseguindo os cristãos. E a palavra diz que o Senhor ordena e diz: ele é para mim um vaso escolhido. E ele vai ver o tanto que importa sofrer pelo meu nome. E na palavra de 2 Coríntios 4 vai falar sobre vasos de barro. Nós somos um vaso de barro. Se você der um beliscão nessa mulher linda que está aí do teu lado, ela vai sentir dor, né? Vai, não vai? Belisca de leve, de levinho. Vê se ela tá quentinha, se ela tá fria, eu tô meio geladinha. Ela é um vaso de barro. No versículo 7 do capítulo 4 diz assim: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de não de nós. Vamos ler de novo? Temos porém esse tesouro aonde? Em vasos de ouro. É de ouro? Eu achei que eu era um vaso de ouro. Só de barro. Meu Deus, por quê? Porque o vaso de barro é frágil e nós somos frágeis. Mas dentro de nós carregamos um tesouro. E qual é esse tesouro, gente? Quem veio abraçar aquela irmãzinha que estava caída, cheia de ideias erradas na cabeça, Satanás bagunçando a mente dela, né? Que ruim fazer Satanás, né? Mas você é muito corajosa. Então, menina, vamos aplaudir ela, gente. Olha que menina linda. E quando ela subiu nas costas da outra, eu falei assim: gente, é bem assim. Eu estava vindo pra cá aconselhando uma que está desse jeito, mas não sabe. E aí você precisa ir lá com todo carinho, orar e repreender aquilo e orar, porque tem muitas mulheres que estão carregando um peso desnecessário. Mas hoje esse peso vai sair, porque o Espírito Santo chegou. E eu não sei como é que você está segurando ela nas suas costas. Vocês são mais ou menos o mesmo estereótipo, né? Mesmo o físico meio parecido, né? Você deve ter treinado. Você faz academia? Tá vendo, irmãos? Academia do Senhor, né? A gente já consegue levar uns pesos aí, mas aquilo que não é peso pra você, manda embora hoje, tá? Eu fiquei, olha, essa menina é forte, hein? Porque se fosse eu já desmontava no segundo round aqui, eu já tinha caído. Mas é assim, às vezes nós estamos carregando nas nossas costas peso do passado, dores antigas, traumas familiares, tristezas, medo, decepções. Às vezes, gente, a pior decepção que nós carregamos é aquela que a gente se decepciona com a gente mesmo. Eu não sei se você já sentiu uma decepção com você mesmo. Você se arrependeu muito por algo que você fez ou cometeu, ou que aconteceu com você. Talvez você traiu alguém que não merecia. Você falou uma palavra terrível e depois você não conseguiu tirar aquela palavra, principalmente nós que somos mães.
ou talvez você agiu de uma forma e você, se você pudesse voltar, você apagaria aquela cena e faria uma cena linda, igual os escritores de novela conseguem fazer, mas nós não conseguimos, né? Porque nós não temos como dar apertar um clique lá e ele voltar a dar um retrocesso. Nós precisamos viver o hoje e ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, com o que a gente pensa, porque não tem como voltar atrás. Mas para você e para mim, para aquelas que hoje estão aqui, se pudessem dar um play, voltava e falava assim: eu preciso voltar e mudar alguma coisa. O sangue de Cristo é poderoso para curar você. Amém. Talvez você veja de uma linhagem, né? De mulheres que não foram felizes, de mulheres doentes, de mulheres tristes. Eu quero dizer para você que até você, porque a partir de você será diferente. Amém. A partir de você será diferente. Talvez você veja de uma família adoecida, de uma família entristecida, de uma família onde os pais brigavam, onde não tinha alegria, não tinha paz. Mas você precisa declarar: a partir de mim só bênção. Amém. Até aqui foi desse jeito, mas a partir de mim eu vou mudar esse quadro. O Senhor me levantou para fazer a diferença. Hoje nós tivemos um período de oração muito gostoso na nossa igreja, na parte da manhã. E eu tenho visto assim, o tanto que hoje a nossa geração precisa estar nesse lugar com o Senhor, de se dobrar mesmo. Sabe aquela posição fetal, igual um bebezinho no ventre da mãe? Nós precisamos voltar para esse lugar de dependência de Deus e falar: Senhor, faz tudo novo na nossa vida, na minha vida, na minha história, na minha casa. E o Senhor, essa palavra é tão forte e é muito desafiadora para mim. Essa música que vocês ministraram era uma das músicas que a minha mãe mais gostava. Minha mãe, ela foi morar com o Senhor há 13 anos atrás. Mas antes dela falecer, dela ir morar com o Senhor, ela me deu um livro da Ludmilla. E ela gostava demais dessa canção. Então quando eu vi o tema, eu falei: Senhor, me ajude. Porque não é fácil resgatar a sua história quando existe nela uma página onde você chorou a dor da ausência de alguém que foi assim, que é tão importante para você. Mas eu quero dizer que hoje, debaixo da cobertura do sangue de Cristo, eu não sei quantas estão aqui que um dia perderam alguém importante. Eu sei que o Senhor está lutando as suas guerras com você e você não está sozinha. E o Senhor disse: foi para isso mesmo, foi por isso mesmo que eu te forjei, que eu te levantei, para que você pudesse ir lá no meu nome e dizer para elas que assim como eu fui o seu consolo, assim como o Espírito Santo é o consolo, é aquele que expulsa o mal, os maus pensamentos, as tristezas, as dores, as decepções, Ele também faz isso na nossa vida. E chegou um tempo, uma nova estação para nós. Amém? E eu quero falar sobre uma mulher essa noite. A gente falou um pouquinho sobre o apóstolo Paulo e sobre como ele escreveu essa carta à igreja de Coríntios. Ele escreveu essa carta por causa da experiência profunda que ele teve com Deus. Os frutos na nossa vida nascem depois de experiências profundas e intimidade com o Senhor. As folhas podem nascer do que você aprende com os homens. É como se você passasse por um treino, né? As pessoas te treinam, você aprende a louvar, você aprende aquela canção, e são folhas. Mas os frutos, que é a paciência, que é o amor, que é o domínio próprio, que é a fé, que é a fidelidade, como está em Gálatas 5:22, isso só uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Então eu queria que você desse a mão um pouquinho para essa mulher que está aí do teu lado. Eu queria que você declarasse sobre ela que o Senhor está realizando hoje uma poda nela. Difícil, não é? Quer trabalhar com flores, irmã? Você tem flores, não? Tem alguém aqui que planta flores em casa? Tem assim? Tem? Recentemente tem? É? Você? E que flor você tem? Olha, gente, vou colocar só para pregar. Que flor que você tem? Recentemente eu fui visitar minha avó e do lado da casa dela tem uma roseira. Eu falei: gente, qual é o segredo dessa rosa? Ninguém nem liga pra ela. Mas ela estava carregada, umas rosas vermelhas, coisa mais linda. E elas vão tudo pro quintal da minha avó, assim, sabe? Eu falei: Senhor, que coisa mais linda essa roseira. E ela tá ali parada, ninguém mexe nela, mas eu tenho certeza que alguém no tempo certo vai lá e poda ela, né? Você tá falando muito convicto, eu acho que você trabalha com flores. Eu gosto de jogar tudo lá, é necessário, né? O cabelo.
aqui sente que o Senhor tem podado você? Sabe, queridas, isso continua segurando a mão dela. É gostoso você saber que tem alguém do teu lado. Quando o apóstolo Paulo achou que ele ia voar nas asas do querubim, Deus ia lá e podava ele. Ele tinha vivido uma vida toda longe de Deus, mas ele não sabia disso. Ele achava que ele era assim com Deus, ó. E às vezes nós temos convicção de que a gente está assim com o Senhor. Sabe por quê? Porque a gente está respeitando uma liturgia. E o Senhor está dizendo para você: eu quero mais do que uma liturgia na sua vida, eu quero uma intimidade. Eu quero que você caminhe comigo, não por obrigação, porque você tem que aprender a orar, que você ora lá na frente, ou que você tem que orar por alguém. Eu quero que você ore de todo o seu coração e fale comigo, porque eu sou o seu Pai. Amém. Eu cuido de você. E eu sei o seu pior, e ainda assim te amo. Glória a Deus. A gente gosta sempre de mostrar a melhor face, não é? Quando as pessoas vêm nos visitar, a gente coloca os melhores talheres, porque a gente tem de melhor. E na nossa vida a gente faz isso, mas sabe, Jesus conhece o nosso pior. Aquele garfo quebrado que você tem que estar dentro da gaveta, aquele prato lascado, aquela roupa, sabe, que você vai dormir toda rasgada, que você gosta dela, sabe que você gosta. Aí quando você vai viajar, você compra uma bonitinha, né, pra dormir perto das pessoas. Mas ele sabe você sem escova, sem maquiagem. Ele conhece o seu pior. Quando você está irritado, quando você está de TPM, quando você está nervosa, Ele sabe. E mesmo assim, Ele continua nos tolerando e nos ajudando. E Ele está dizendo para você assim: eu não quero que você seja perfeita, eu só quero que você seja dependente de mim. Amém. Ora por essa mulher que está aí do teu lado. Deus quer operar uma obra de cura nesse lugar. Espírito Santo, começa a declarar que o Senhor está fazendo uma obra linda dentro dessa mulher. Jesus, faz. Essa menina vai ter um dom, tá? Ela vai ter um dom específico. Ela veio com um propósito. E ela foi um divisor de águas na sua vida. Não foi? Espírito Santo, cura essas mulheres que vieram aqui hoje com trauma de infância, com dores antigas, tristezas, depressão, síndrome de ansiedade, de pensamento acelerado. E assim como o Senhor me trouxe, Pai, de Paranavaí para a Flórida, eu nunca sonhei com isso. Assim como o Senhor fez mudanças na minha vida, eu sei que tem mulheres aqui que vão passar por mudanças. E por esses dias o Senhor lhe dará sinais. Você sentadinha mesmo, dá um abraço nela. E fala assim: o nosso Deus fará. No seu interior. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor colocou uma mulher no meu coração. Talvez ela passou tudo isso que a gente leu aqui, ó. Tribulação, perplexidade. Ela passou perseguição e abatimento. Mas ela não desistiu, ela lutou até o fim. E essa mulher, ela está lá em Lucas, capítulo 8. Você que quiser abrir sua Bíblia, Lucas 8, 43. Deus. Queridas, eu morei 11 anos em Paranavaí, congregava na igreja Emanuel. E o Senhor fez uma mudança na minha vida. Nos últimos 50 dias, eu estou vivendo algo que eu nunca imaginei viver. Porque eu achei que eu ia ficar em Paranavaí pro resto da minha vida. E talvez, não sei, um dia Deus possa me levar, não sei, fazer alguma coisa assim. Mas no momento o Senhor fez com que eu mudasse a tenda. Minha tenda está armada ali em Flórida, pertinho de vocês. E é a primeira vez que eu estou ministrando em Iguaraçu. Eu nunca ministrei aqui. Então eu estou muito feliz por essa porta que o Senhor nos abriu para o Evangelho.
E em 1 Coríntios 4 também fala, o apóstolo Paulo fala, nós não estamos falsificando o evangelho. Nós precisamos pregar a palavra legítima, nós não podemos romantizar a Bíblia, gente. A Bíblia tem que ser pregada com legitimidade. Tem muitas pessoas romantizando a Bíblia, ela não tem que ser romantizada. A Bíblia é uma flecha certeira no nosso coração, e quando a palavra de Deus entra na nossa vida, o que não presta vai saindo, vai ou não vai? Porque nós somos como um trigo, e a palha vai sair à medida que as coisas vão acontecendo, as lutas vão vindo, as batalhas, as dores, sabe? Às vezes o Senhor vai permitir algumas tribulações, perseguições, para que a palha saia da nossa vida. E o Senhor precisa de um povo legítimo, de mulheres que sejam apaixonadas pela presença, pelo amor dele, pela grandeza dele. Amém? Amém. Lucas capítulo 8, versículos 43 ao 48 diz assim, ó. Essa mulher entra, na história. A história não era sobre ela, mas ela entra na história. E é muito interessante. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E Jesus disse: quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, veio tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai-te em paz. Amém? Não tem o nome dessa mulher aqui, então o nome dela não é relatado. Lucas escreveu essa história, mas ele não colocou o nome dela, então nenhum dos evangelhos, porque foi muito rápido. O que aconteceu com ela foi uma cena rápida, porque Jesus já saiu dali e já foi para outro lugar. E o Senhor a despede depois que acontece o milagre. Então pelo que eu percebo, naquele momento ela não começou a andar com o pessoal que andava com Jesus, com seus discípulos, com as suas discípulas. Ela vai para casa. Mas antes da cura, o Senhor tinha saído de um lugar onde rejeitaram ele. Ele estava em Gadara. Quem já ouviu falar do endemoniado gadareno? Jesus enfrenta uma tempestade terrível. Ele vai até a terra de Gadara. Ele enfim chega. Quando ele chega, tinha um moço atormentado por uma legião. E ele entra em cena e ele cura aquele moço. Ele liberta aquele moço. Mas a libertação daquele moço custou uma manada de porcos de alguém que era contra a lei. Porque na lei de Moisés dizia o quê? Não se deve comer carne de porco. Mas essa pessoa cultivava porcos. E quando aquelas pessoas chegam e os cuidadores dos porcos foram na cidade contar o que tinha acontecido, que tinha alguém chegado ali no cemitério, perto do sepulcro, e tinha libertado o fulano, e aqueles porcos tinham morrido. Quando eles chegam, os donos dos porcos, o moço estava sentado vestido, porque ele só andava nu, do lado de Jesus, consciente. Quando eles olham aquela cena, eles começam a rogar para Jesus: sai da nossa terra, sai da nossa cidade, nós não queremos você aqui. E Jesus tinha feito uma missão linda, curado aquele menino, aquele moço. Então ele pega os seus discípulos e volta, porque ele já tinha cumprido a sua missão. Vai ter lugares que a nossa passagem vai ser muito rápida, queridos. Vai ter pessoas que Deus vai te permitir, sabe, ter um diálogo rápido, um encontro rápido. Tem pessoas que talvez vão passar pela sua vida uma vez só. E você precisa ser a luz de Cristo na vida dessa pessoa, ainda que ela não queira a luz que você carrega. Não seja treva porque alguém não quer que você brilhe a luz de Cristo. Continua iluminando o lugar que Deus te colocou. Continue sendo pura. Continue não fazendo fofoca. Continue sendo justa. Continue sendo amorosa, continue sendo perdoadora. E aqueles que não aceitarem essa luz que você carrega, achar que você está fingindo ser uma coisa que você não é, entrega elas para o Senhor. Segue o teu caminho, mas continua iluminando aonde Deus te plantar. Jesus chegou em Gadara, fez o que ele precisava fazer.
E essas pessoas mandaram que ele fosse embora. Sabe o que o moço fez? A gente quer ir contigo, nós vamos com você também. E Jesus disse assim: não, fica. E vai pregar para a sua família. Eu quero que você fique. Você testemunhou o que Deus fez por você. Então fica. E aí fica. Jesus segue o seu caminho e vai para Cafarnaum. Onde era Cafarnaum? Cafarnaum era o berço do ministério de Jesus. Cafarnaum era onde o ministério de Jesus teve maior relevância. Os discípulos, a maioria deles eram dali. Pedro, Tiago, João, André. Eram pescadores. Porque o mar da Galileia banhava Cafarnaum. Era uma cidade portuária, mas o comércio era forte. Mas olha que interessante, a cidade tinha entre 1.000 e 1.500 habitantes. Porque as cidades antigamente não eram grandes, relevantes. Eram cidades pequenas. E Cafarnaum provavelmente tinha 1.000 e 1.500 habitantes, mas o comércio era forte. E o comércio e era uma cidade portuária, onde tinha muitos pescadores. E Jesus ali na beira do mar da Galileia, ele pregava a palavra, ele trazia pessoas para conhecer a sua mensagem, o seu reino, através da sua simples mensagem. Jesus não tinha mensagens mirabolantes, ele não tinha pregações mirabolantes, ele pregava simples, e ele usava histórias, parábolas, como se fossem crianças, para ensinar. Olha que lindo! Ele usava histórias, porque às vezes é mais fácil gravar uma historinha do que se eu discorrer uma palavra que é tão difícil, você não vai entender. Mas se eu contar uma história, você nunca mais vai esquecer. Eu creio que nunca mais na sua vida você vai esquecer a ministração das nossas irmãs que dançaram aqui. Você entendeu claramente o que a mensagem quis te dizer. Entendeu ou não entendeu? Amém. Fala para a mulher que está do lado de quem entendeu? Entendeu? Entendeu, né? Entendeu? E ele chega em Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, a multidão já estava esperando. Chegou. Porque a presença dele atraía muitas pessoas. E ele tinha um tempo para cumprir sua missão. E vem o chefe da sinagoga daquela cidade e implora que ele fosse na sua casa curar sua filha. Até então a filha de Jairo estava doente. O pior não tinha acontecido com ela. E Jesus se dispõe: eu vou, guiado pelo Espírito Santo. Sabe quando o Espírito Santo guia uma pessoa que ela confia tanto, que ela fala assim: eu não sei nem o que eu vou fazer lá, mas Deus está mandando, eu vou. Sabe quando ela pisa assim e o Senhor vai guiando e vai abrindo para a próxima porta, e ela vai entendendo que a vida dela está no controle do Senhor, e ela confia e ela depende? É assim. A vida de muitas de nós que estamos aqui, o Senhor vai chamar para viver nesse nível de fé, mas você vai precisar ser muito dependente do Senhor. Amém, glória a Deus. E dá medo, não dá? Você viver pela fé? Meu Deus, perdi meu emprego, o que vai ser de mim? O Senhor está falando para você: confia. Meu Deus, meu carro, eu perdi meu carro, e agora? O que vai ser? O Senhor proverá. Amém. Deus vai fazer sempre algo novo na vida daquele que não tem medo de perder o velho. Amém? Amém. O novo vai nos custar o velho. Às vezes você pensa que vai chegar um novo para depois você mandar o outro embora. Às vezes Deus vai tirar o outro primeiro. Você estava lá precisando, sabe, de uma geladeira. Mas Deus vai preparar uma nova. De repente a velha pifa. E você está querendo consertar e vai ficar mais caro o conserto. Deus está falando para você: vai, minha filha, vai pela fé que eu vou te dar uma nova. E isso não é sobre geladeira. Isso é sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre caminhar com o Espírito Santo. Amém. Jesus chega em Cafarnaum, guiado pelo Espírito Santo. Lázaro, já coloquei Lázaro na história. Aí chega Jairo e fala assim: vamos na minha casa, vamos na minha casa. Ele disse: então vamos. Mas no meio do caminho, aquela multidão apertando, gente. Sabe a fila, pior que a fila do INSS. Sabe quando você está num lugar e as pessoas estão te comprimindo? Quem já foi em um lugar assim? Te apertando, te apertando. Mas de repente alguém rompe aquela multidão. E eu não sei como essa mulher conseguiu. Porque eu entendo que ela estava vivendo um tempo de muita rejeição na vida dela. Sabe por que a rejeição? Porque ela estava doente. E não era qualquer doença. Não era uma dorzinha de cabeça. Ela estava enferma de uma enfermidade que a considerava imunda. Uma mulher no período menstrual, ela era considerada imunda. Antigamente as mulheres usavam trapos, gente, para se preservar nesses dias.
Não é como hoje, né? Tá tudo certinho, tudo perfeitinho, para que você seja higienizado o máximo possível. Antigamente não. E elas não tinham banheiro como nós, podia tomar banho a hora que quisesse. Era muito difícil. E 7 dias, 5 dias, que era o período que elas passavam por isso. Agora você imagina uma pessoa passar 12. Você lembra onde você estava 12 anos atrás? Você lembra? Não lembra? Faz uma retrospectiva aí, ó. Em 2014, aonde você estava? Eu lembro onde eu estava. E eu me lembro que eu estava vivendo. Eu me lembro o que eu estava passando em 2014. E eu quero dizer para você, eu estou muito mais feliz agora. Glória a Deus. Agradeça ao Senhor pelo ano de 2026 na sua vida. Glória a Deus. Porque se você não lembra onde você estava em 2014, é porque ele não foi tão importante assim para você. Importante é o que você está vivendo agora. Amém? Amém. Você pode dizer graças a Deus? Diga assim, Ele me encontrou, me curou, me reposicionou e me deu uma direção. Nós não estamos mais perdidas. A gente sabe para onde vai depois que Jesus entra na nossa história. Amém. Antes de conhecer o Senhor, antes de estar face a face com Deus, talvez você era uma mulher que não tinha direção, perdida. E o pior, quando uma pessoa está perdida, quem anda com ela se perde junto. Mas uma mulher direcionada, posicionada, ela sabe quem ela é e para onde ela está indo, e ela consegue dar destino para outras. Deus quer que você se reposicione, que seja uma mulher dependente, porque tem outras mulheres que vão encontrar o propósito delas por causa da sua vida. Amém? Amém. Essa mulher estava doente, mas ela não ia continuar doente. Nós passamos. Queria dar um pequeno testemunho de algo que me aconteceu no mês passado. Bem nos dias do Milagres Maringá. Alguém daqui foi? No Milagre foi uma maravilha, né? E no segundo dia do Milagres Maringá, eu tive uma infecção no nervo da minha arcada dentária superior. E inflamou. Irmãs, vocês não têm noção do que eu passei. E eu fui os 3 dias, eu fui tanto na escola de cura, nós fomos ali de Flórida, né? A nossa igreja é a CIA Flórida. E nós passamos por esse processo muito doloroso. Porque aí meu filho ficava comigo. Meu filho, me ajuda, porque a mãe está passando muita dor. E eu não podia falar para ninguém, porque o Senhor falou assim, fique quietinha, não fale para ninguém, você está passando um processo entre eu e você. Eu tinha passado por uma mudança de geografia, de cidade, de igreja, tudo. Graças a Deus, debaixo da bênção, mas mesmo assim é desafiador. E no segundo dia, queridas, eu cheguei e eu tinha que ficar colocando água gelada para não doer. Era uma infecção, não era no dente, era no nervo, porque uma dentista de lá tinha mexido, não tinha como eu voltar lá aquele dia. E eu lembro que eu deitei, gente, aquela dor era enlouquecedora. E eu me levantei, eu não tinha o que fazer, sabe o que eu fiz? Eu fui bradar naquele quarto. E eu comecei a marchar, eu levantei a minha mão e comecei a orar. E comecei a orar de uma forma tão ousada, irmãs, tão ousada. Quando eu terminei aquela oração pela fé, porque eu não sabia nem o que ia acontecer comigo, eu me deitei e dormi. No outro dia eu senti a fragilidade, mas desde aquele dia não doeu mais. Glória a Deus. Nós precisamos ter ousadia nas nossas orações. Foco no nosso propósito com o Senhor. O Senhor nos deu autoridade. E para a gente correr aqui com a palavra, essa mulher, ela estava doente na alma e nas emoções. Porque toda pessoa que passa um longo período enferma, as suas emoções ficam adoecidas. Ficam ou não ficam? Ela estava com as emoções adoecidas. E talvez ela passou por rejeição, não tinha amigos, vida social, vida íntima, familiar. Um homem não poderia ter intimidade com a mulher nesses dias. Então ela foi perdendo. Talvez foi impedida de gerar, não é? Não pôde ter filhos, sabe? Pegando a sarinha no colo. E eu estava pensando, como é bom ser mãe, né? Como é bom gerar. E eu declaro madres abertas, tá? Nessa igreja. Eu via madres se abrindo aqui. O Senhor tem um tempo novo para essa casa.
Eu via muitas crianças, pastora. Glória a Deus. Filhos físicos e espirituais. Deus vai honrar uma oração que a senhora tem feito. Deus tem te visitado no secreto. A senhora, eu não te conheço, mas a senhora é doce, amorosa e paciente. E o Senhor vai honrar a sua paciência, mas a senhora passou por uma transformação. O Espírito Santo te transformou há 14 anos atrás, há 12 anos atrás. Se a gente for olhar a sua história para hoje, a senhora teve uma grande evolução. E Ele disse que está tocando na tua saúde física e disse para você não temer, porque Ele é contigo. Dá um abraço nela, você que está aí do lado dela, na sua mãe espiritual. E para a gente encerrar, queridos, eu estou sentindo uma presença tão forte aqui. A Bíblia não fala da aparência física dessa mulher, então podia ser como eu, como você. Mais altinha, mais baixinha, mais cheinha, mais magrinha. A Bíblia não fala. Só fala do seu sofrimento, da sua história dolorosa. Então ela